Boa noite, gente, para a nossa mais uma reunião do nosso GT, que agora oficialmente Cidades e Comunidades Sustentáveis. E então é a nossa primeira reunião oficial como GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, não mais como GT Habitat. E também nossa primeira reunião agora é coordenação em dupla, agora que a Aba não está mais conosco como coordenadora, mas continua no GT, continua como nosso ponto de acolhimento. Agora sou eu, o André e a Érica, os dois coordenadores, por enquanto. E por enquanto não, por um tempo, né, a Érica, vamos segurar, esse negócio tá muito cedo para pensar em transição. Então, e tu tinha os repasses, né, amiga? Eu queria fazer aquele comunicado por último, antes de falar dos log points. Então, acho que tu tinha os repasses para fazer, tu pode começar. Só antes eu queria dar as boas-vindas para a Camille. Acho que é a primeira reunião também, né? Ou ela já participou? Você já Então, participou, a Camille? Camille é a primeira reunião dela. É a primeira, né? Se você quiser falar um pouco sobre você, se apresentar, fique à vontade. Oi, meninas, tudo bem? Eu sou de Belém e eu tava vendo como é que mexia aqui no Mix pelo celular, que eu tô pelo celular. Por isso que eu tava aqui, acho, procurando aqui o áudio. E é isso. Sou de Belém, eu trabalho aqui com comunidades tradicionais, aqui pelos interiores. Então, mais ou menos isso. Ah, legal, seja bem-vinda. Obrigada. Legal. Acho que a gente poderia fazer. Normalmente, quando tem uma pessoa nova, a gente faz uma rodada de check-in. Opa! E, Érica, você quer começar ou quer que a gente chame primeiro os pessoal e deixe os corteios por último? Acho que geralmente fazer por último. Pode ser, Sim. a gente. Cada um, tipo, se apresentar bem rapidinho mesmo. Vocês se apresentam aí bem rapidinho, sei lá, nome, a cidade, idade, só se quiser, e acho que é o suficiente. Deixa eu ver se eu vou puxar. Eu acho que eu vou puxar aqui por ordem alfabética mesmo. Elissa. Se não puder falar no microfone, pode falar no chat. Oi, galera. Eu sou Elissa, tenho 25 anos, sou de São Paulo. Prazer, Camille. Júlia. Oi, gente, meu nome é Júlia, sou do Rio e eu tenho 19 anos. Kempson. Acho que eu não sei se ele chegou, eu estava no meio da apresentação, mas só nome, idade se quiser, e de onde está falando, para a gente fazer essa rodada rapidinho de apresentações. Mandou no chat. O Kempson tem 23 anos e é do Rio também. Rio de Janeiro. Laura. Eu sou a Laura, eu tenho 18 anos e eu sou do Rio Grande do Sul. Malu. Oi, gente, eu sou Maria Luísa, 25 anos e sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tori, meu vizinho. Oi, boa noite. Eu me chamo Túlio, eu tenho 19 anos. E eu já sou ativista. E... É só piada. Sou de Recife. E acho que eu vou me apresentar então. Sou o André, 26 anos, de João Pessoa, um dos coordenadores, e a Érica se apresenta. Oi, gente, sou a Érica, tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo mesmo. Então, muito obrigada pela presença de todos. Antes da gente falar sobre os lobbies, eu vou só fazer alguns repasses, só para lembrar da Semana do Caminhar. Quem quiser criar atividades, enfim, pensar em alguma coisa, pode falar comigo mesmo. Na verdade, o que já foi pensado, assim, é da gente fazer um GE
Aí o grupo de estudos, né, para quem não sabe, e aí a gente faria na segunda-feira, mesmo no horário da reunião. Depois fazer um Caminhos da Solução, que é uma formação que a gente tem do Engaja. Eu também não sei se vocês conhecem. Para quem não conhece, desculpa, gente. Passou uma ambulância bem agora, mas enfim, para quem não conhece, o Caminhos da Solução, o Engaja, aliás, está fazendo várias formações do Caminhos da Solução agora em julho. Então, se alguém quiser conhecer mais sobre a formação, entender como funciona, dá para participar. E depois a gente escrever um texto para lançar no blog sobre o assunto, sobre pedestres, né? Mas quem tiver interesse, quiser entender mais, pode falar comigo. E aí um segundo repasse é que a Nayara, que faz parte do Comitê Facilitador, né, do CF, ela me mandou uma mensagem hoje perguntando se tinha alguém do GT que se interesse pelo tema de... Eu vou até pegar a mensagem dela aqui, desculpa. Ela perguntou se tem alguém que é ligado à pauta de plástico e resíduos, que seria para uma potencial fala num evento. Eu até perguntei para ela se ela tinha mais detalhes desse evento, do que especificamente seria a fala, né? Mas ela falou que ainda não tem. Que esse evento acho que ainda está sendo construído, enfim, mas que seria nessa pauta de resíduos sólidos. Aí, se alguém tiver interesse, pode falar comigo também, que a gente vê como que passa para ela, assim, se tiver mais do que uma pessoa interessada, aí a gente conversa com ela para ver como que vai funcionar. Malu, se a gente vai receber a chamada das formações, eles estão mandando. Eu não sei se a Thali geralmente está mandando um e-mail com todas as formações da semana. Se alguém não recebeu, me avisa, que eu posso encaminhar também. E aí, cada formação tem inscrição, assim, mas é bem tranquilo de participar. Geralmente, elas acontecem à tarde e durante a semana, né? E vai ter uma do Francis, que vai ser no domingo à noite, para quem não consegue ir de dia de semana. Da minha parte, era só isso, André. Beleza, então. Eu vou fazer só um comunicado aqui rapidinho, que é depois amanhã, depois, quando também tiver o resumo da reunião, eu vou fazer um comunicado também separado, só para pedir para a galera, e isso aí é para o GT como um todo, não só para quem está aqui na reunião, só para ter um pouquinho mais de atenção quando for compartilhar alguma coisa dentro do grupo, independente de ser sobre o Engaja, ou de ser sobre o tema do GT, se não está rolando alguma repasse, alguma discussão importante no momento, porque às vezes acaba quebrando o fluxo, ou, enfim, interrompe, e acaba que a mensagem acaba se perdendo, a galera não consegue acompanhar direito. Também ter um pouco mais de atenção, assim, embora o Engaja seja uma organização jovem, sexify, um pouquinho mais de cuidado também, às vezes, do teor de certas conversas paralelas, para também para não flodar, dar uma enxurrada muito grande de mensagens, porque às vezes perde um pouco também, enfim, não só perde o foco do tema, né, do GT, como também acaba flodando mesmo, enchendo de muitas mensagens e fica difícil, acaba que as coisas importantes se perdem. Então, é só ter esse pedido de um pouco colaboração de todos para que a gente, né, manter o foco do grupo, que é cidades e comunidades sustentáveis, e também manter ter esse cuidado com os repasses e certas, enfim, né, às vezes a gente da coordenação faz algum repasse ou abre alguma discussão e aí acaba vindo outra mensagem no meio do caminho, outra conversa paralela e pode atrapalhar um pouco também. Mas, enfim, mais nesse sentido, amanhã eu vou... Se a Erika quiser complementar também, aí o que eu falei agora, alguma coisa, mas amanhã a gente vai mandar uma mensagem no grupo para todos, porque isso é para todos mesmo, não é só para vocês. Não entendam como, não é uma indireta, nem direta, é para todos mesmo. Sim, não, eu só ia falar isso, que não é indireta não, viu, gente? Era só... Porque às vezes até a gente acaba
mandando coisa, cortando, enfim, é mais uma questão da gente ter atenção, assim. Mas não tenho nada para complementar, não, André. Então, eu já ia falar no mudo, adoro. Então, vamos começar. Acho que já dá para. Quer dizer, não sei se a gente perguntou se alguém tinha algum queria falar alguma coisa de repasse, mas se for, por favor, rapidinho, porque a pauta de hoje é meio longa. Se alguém tiver alguma coisa, acontecendo alguma coisa aí na sua cidade, alguma coisa que queira falar. Opa, Bá chegou, maravilhosa. Oi, meus amores, boa noite. Oi, gente, na verdade, eu também até pedi para reforçar isso depois no grupo. Quem foi preenchendo a planilha lá do mapeamento do GT, toma cuidado, porque os comentários que ficam em cada abinha, eles especificam né, o que vocês têm que preencher em cada coluna. Eu não sei, eu não olhei assim hoje quem foi, né? Também não é nem intenção expor aqui, mas eu recebi notificação aqui no meu e-mail no celular que algumas pessoas resolveram os comentários que foram deixados. Quando vocês resolvem os comentários deixados nos arquivos do Google, os comentários eles somem. E eu deixo eles justamente para fazer explicação. Aí só pedir esse cuidado também. Não precisa clicar nele, é só passar o mouse em cima do que está pedindo cada coluna que explica bonitinho. Só isso mesmo. Beleza, Bá. Mas tu conseguisse recuperar, porque dá para reabrir os comentários. Dá para reabrir, eu vou fazer isso depois, é porque eu não consegui mexer na planilha ainda, eu estou descansando um pouco a cabeça, que eu Não, estou não, muito enxaqueca. tô sabendo, beleza, era só para, sabe, checar isso. Mas tá tudo bem, eu vi que alguém estava mexendo hoje mais cedo, mas eu não vi quem era e nem tinha reparado nisso. Deixa eu só pegar os log points aqui, Jesus, porque eu não abri direto no Drive, que é mais fácil. Gente, também, eu esqueci de falar, eu coloquei a ata no chat, eu não sei se teve gente que entrou depois, mas eu vou mandar de novo. Eu vou mandar o link dos posicionamentos também no chat. Érica, é melhor mandar o link completo, porque esse link, ele não vai como link, ele está indo só como texto, a não ser que a pessoa tá. copie e cole. Não sabia. Eu também não. Eu pensei que ia normal. Pelo menos aqui no meu chat não tá abrindo com. Obrigado, Kempson, vi que ele colocou. Calminha. Tá, vou colocar o link da planilha que tem todos. E depois também. Enfim, na planilha vocês conseguem abrir também, ter acesso à mobilidade e de moradia. Eu acho que eu vou compartilhar, eu vou compartilhar na tela. Érica, tudo bem para você começar por moradia? Tranquilo, pode ser. E aí depois a Érica vai puxar a mobilidade. Deixa eu então compartilhar aqui a tela. Esse negócio de compartilhar só dia é vida. Agora que eu aprendi isso, não fico mais brigando com compartilhamento de tela. Então, acho que todo mundo já consegue ver aí.
Eu vou até depois ver se consigo melhorar essa definição que eu coloquei, porque na verdade eu só falei o que era o direito à moradia, eu falei a definição meio em amplo, não expliquei, ainda vou procurar ver se eu consigo explicar melhor, uma definiçãozinha, mais definição mesmo. Né, eu coloquei, né, que o direito à moradia como parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, desde o início, em 48, e que se tornou um direito social da Constituição brasileira em 2000, junto com os outros direitos constitucionais que já tinha, como educação, saúde, segurança, entre outros. E, enfim, eu vou passar para a questão dos problemas encontrados que eu listei, eu tinha listado. Nessa questão que, especialmente em países com grandes diferenças sociais, como o Brasil, a moradia ainda é um privilégio para pessoas com melhores condições financeiras, em vez de um direito garantido efetivamente para todos. Políticas habitacionais muitas vezes mantêm as populações carentes segregadas do resto da cidade, ou até mesmo impossibilitam a permanência dessas comunidades em suas casas, né, no processo, né, da questão da gentrificação, que é quando as melhorias de um espaço urbano acaba gerando um rápido aumento no seu custo de vida, isso explicando de uma forma bem rápida e genérica. Depois vocês podem pesquisar. Eu não, acho que o nosso curso sobre gentrificação, não me lembro se acabou saindo, acho que não. Mas depois vocês podem dar uma pesquisada. Eu, a Bá, a Érica, pode ajudar com esse conceito de gentrificação de uma forma mais clara. Outro ponto que eu coloquei como problema era políticas habitacionais costumam focar em resolver o déficit quantitativo da moradia, né? No caso, reduzir o número de pessoas sem lar, mas não costumam se ater ao déficit qualitativo, ou seja, de garantir um lar bem construído, salubre, com acesso a todas as infraestruturas necessárias, né? Transporte, educação, saúde, comércio, serviço, lazer. As políticas habitacionais costumam construir novas infraestruturas em áreas mais baratas, normalmente periféricas, distantes e isoladas dos centros urbanos, e acabam expandindo ainda mais a malha urbana existente, em vez de reaproveitar as construções e infraestruturas já existentes e melhor integradas na cidade, né, que é uma questão que realmente, normalmente, acaba que, nessa questão de construir novas habitações, acaba sendo distanciando mais ainda as pessoas dos centros urbanos, em vez, às vezes, de reaproveitar a infraestrutura que já temos. E aí eu vou descer aqui. A que eu falei sobre a lei número 11.888, de 2008, que é a lei de assistência técnica, gente, o nome é tão longo, enfim, assessoria técnica popular, que assegura as famílias com renda de até 3 salários mínimos, assistência pública e gratuita para o projeto de construção de suas casas, que ainda é pouco conhecida e aplicada no nosso país. E aí, como perguntas direcionadoras, eu tinha colocado como efetivar direito moradia como um direito para todos e não um privilégio para poucos. Como trabalhar o déficit habitacional tanto quantitativo como qualitativo, né, já que eu tinha mencionado, né, que normalmente mais se preocupa muito com o poder público, se preocupa com a questão quantitativa e não necessariamente com a qualitativa, e também como garantir moradia para todos sem precisar expandir mais as cidades. Foram 3 pontos que eu tinha colocado. E aí vou entrar nos posicionamentos que aí já foram vários coisas que não foram construídas anteriormente pelo GT ano passado, né? Eu estava nessa época, não me lembro mais quem é que estava, além da Bá e da Érica, que está na reunião agora. Eu acho que o Francis também participou dessas construções. A Duda, que infelizmente saiu recentemente do grupo, a Duda de São Paulo. A outra Duda continua. Enfim. Então, vou entrar aqui em alguns pontos. A gente, se alguém tiver no documento que quiser escrever e ajudar e organizar esse negócio, porque não está no formato que a gente tem usado agora, mas acho que a Érica até ajustou os posicionamentos de mobilidade e eu não mexi, na verdade, eu deixei do jeito que está. E aí a gente pode começar a organizar agora. Mas eu não sei se eu começo. Eu acho que eu vou começar pelo esse segundo ponto, porque foi um ponto que eu vi que foi o primeiro ponto colocado no Visão Juventudes, que é o defender o artigo 186 da Constituição Federal, que garante a função social da propriedade. E aí, gostaria de
conversa todo mundo agora, acho que já, a gente vai passar, Érica, você acha melhor passar por tudo? Não, acho que um a um, né? Eu acho melhor ir 1 a 1. O que vocês Então, acham? aí vocês opinem aí, se alguém quiser aqui dar uma explicadinha sobre a questão da função social da propriedade também, embora a gente não vá... É porque foi uma discussão, já foi discutido bastante, mas agora tem gente nova. Se alguém quiser que a gente dê uma explicada melhor sobre essa questão, acho que Dá uma pincelada, André. Acho que ajuda bastante, assim. nossa, a gente tinha feito, eu tinha escrito, não, a gente fez a defesa da função social da propriedade. Deixa eu ver se eu recupero aquele texto ficou tão bonzinho, me ajuda a explicar melhor. Nossa, nem me fale, aquele texto ficou maravilhoso. Ai, Jesus, se eu achar aqui, achei, eu acho que vou até compartilhar com vocês aí, para quem quiser. Acho que não foi publicado, né, não, acho que não chegou não. Não, não foi, aparentemente era muito terrorista pra gente, desculpa. Tudo bem, eu vou botar aqui, eu não sei nem se está aberto para todo mundo, vai ter que conseguir acessar, mas acho que eu posso até compartilhar na tela, porque... Deixa eu mudar a guia. Tá. Então, a gente tinha feito, na época, eu nem sei como é que está essa matéria, que era fazer algumas alterações, né, sobre a função social da propriedade. Mas aí eu vou ler, vocês estão vendo aí, mas eu vou ler o que é que está essa explicação da função, que eu acho que está bem explicada. A função social da propriedade, conforme a Constituição Federal, define que o proprietário não tem apenas o direito sobre um bem, mas também deveres, a fim de que o interesse individual não ultrapasse o interesse público. Isso significa que o Estado pode exigir que uma propriedade não cumpra a função social, seja ocupada pelo dono, aumentar o IPTU ou até mesmo desapropriar o bem, indenizando o proprietário. Dessa forma, o Estado pode, por exemplo, utilizar imóveis vazios como habitação para a população carente, garantindo assim o direito de todos à moradia, como também está na Constituição. E aí a questão sobre as mudanças que enfraqueciam, eu já nem me lembro mais, era dificuldades, apropriações, enfim, que a gente tinha feito esse textinho aí, né, como, finaliza, né, moradia não é luxo, é um direito, não é luxo, é um direito para todos. Mas, enfim, dando uma explicada melhor sobre o que é a função social da propriedade, agora alguém tem alguma dúvida antes que eu volte para outra tela? Ou gostaria de complementar, refutar, criticar? Hoje é dia de todo mundo falar, gente, é dia de construir blog. Sempre é dia de todo mundo falar, hoje ainda mais ainda. Acho que a Laura fez uma pergunta. André, ela está perguntando se tem a ver com a especulação. Não sei em que contexto que foi. Eu também não sei quando foi que ela perguntou. Se Laura, se quiser explicar melhor a pergunta. Que muitas vezes a especulação imobiliária acaba prejudicando, né? Que a propriedade cumpre a sua função social. Especulação imobiliária. Que é, por exemplo, tu querer deixar o teu imóvel ali sem fazer o uso devido dele, né? Porque tá esperando valorizar, enfim. Sim, então. Tá, entendi. Sim, tem isso, né? Porque a pessoa fica lá, ela não quer, né? Ela não quer se livrar daquilo ali, não quer estar ali guardando, né? Guardando como se fosse um bem precioso para. Tá, então entendendo o que você está querendo dizer. André, Entendi. e se a gente especificar a definição para a função da propriedade urbana com base no Estatuto da Cidade? Que aí entra essas questões, né? Que aí apoia também a questão da gentrificação, que está no outro conteúdo, ou como fala? Eu sempre esqueço os nomes, gente. Não é a Bitsy, puta. Quando tá, tipo, muito tempo sem usar e tal, né? Que a pessoa, o IPTU progressivo, todas essas coisas, assim. Será que não é legal a gente ter um lugar com definição, assim, tipo, ou complementar a definição? Então, essa definição aí foi, como eu estava explicando, era num posicionamento que a gente ia fazer sobre
sobre o que estava tramitando no Senado, mas acabou que não saiu esse posicionamento. Mas eu trouxe mesmo para explicar o que era a função social, mas aí eu vou voltar para o outro documento. Realmente, na realidade, a gente não... Como é que eu vou dizer? A gente não tinha colocado uma definição, na verdade, né? A gente só tinha colocado de forma mais direta, né? Que a gente defende o artigo 186 da Constituição Federal de 88, que garante a função social da propriedade. Eu só vim trazer essa explicação conceitual para o pessoal poder validar ou não o posicionamento mesmo. Mas eu não sei se entraria ou não essa definição mais. Mas aí a gente também pode complementar o posicionamento, né? Só observando mesmo para não ficar nada longo, mas também que não fique também muito... tem que ficar bem explicado também, né? Bem redondo, como a Bá sempre fala. E aí eu não sei, Bá, o que é que, sobre o que a Alissa tinha falado da questão do estatuto, talvez valha a pena complementar esse posicionamento. Oi, André, desculpa, o que tem que complementar? Não, a Alissa falou, acho que era sobre a conceituação acho que era da função social urbana no Estatuto da Cidade, alguma coisa assim. O que dá para a gente colocar é que a gente defende nos moldes que está no Estatuto das Cidades, até para lembrar para o tomador de decisão que isso aí existe, mas faz mais sentido, até porque função faz mais sentido ainda, porque função social da propriedade, você não está falando só de propriedade urbana, você está falando da propriedade rural também. Isso. Acho que se lembrar do Estatuto das Cidades, talvez deixasse a coisa mais redonda mesmo. Se alguém puder, eu não estou mexendo no arquivo, se alguém puder fazer essa acréscimo, ou mesmo que seja só como sugestão de edição, só para comentário, para gravar isso aí. Mas, enfim, alguém discorda em relação a esse ponto, acha que ou tem alguma sugestão de como complementar, melhorar alguma coisa, mas... Eu posso colocar, se vocês quiserem, é só colocar a ideia de Estatuto da Cidade lá embaixo? Defendemos nos moldes do Estatuto da Cidade, eu acho que era mais complementar isso. Tá. Em que parte? Onde está nos posicionamentos, onde defendemos artigo 186, a função social da propriedade, acho que agora eu já esqueci até a palavra que tinha falado. Você pode deixar essa definição geral, e aí a gente só adiciona um parágrafo, função social da propriedade urbana, aí as especificações. Pode complementar, né, garante seus... É porque a urbana também está lá, né, então acho que pode colocar, né, urbana conforme Estatuto da Cidade. E aí, deixa eu ver, enquanto vocês estão mexendo nisso, eu acho que tem 2 pontos aqui que estão bem parecidos, eu acho que dá para juntar. Esse primeiro ponto que está falando sobre reestruturação do edifício abandonados para moradias populares, eu acho que tem a ver com esse terceiro ponto aí, defendemos a reapropriação de estruturas já existentes para novas moradias. Eu acho que dá para casar esses 2 pontos aí. Ou só usar um, não sei, o que vocês acham? É porque tem diferença, André, teria que ver o que seria essa restauração, porque na época a gente pôde especificar e não especificou, mas é restauração histórica ou porque a restauração você melhora ele, né, também. A reapropriação não necessariamente. Por exemplo, aqui em São Paulo, quando a gente estava vendo quando algumas ocupações aqui estavam vendo alguns acordos, isso aqui falando dos moldes de negociação que eu vi com as secretarias de urbanismo, né, de habitação, aliás, desculpa, não é nem urbanismo, é habitação. Gente, eu tô tomando água, tá, porque eu preciso beber muita água, mas eu lembro que na época a gente falou de restauração, a gente falou muito de edifício histórico, então eu não sei se entra nisso também, que já é uma coisa diferente da reapropriação. A reapropriação pode ser edifícios de várias ordens, assim.
sei lá, edifício novo, edifício velho, edifício do Estado, edifício da União, enfim. Porque são processos bem diferentes também. Por exemplo, a reapropriação de um que é tombado, que o caso que acontece muito em São Paulo, é diferente de outro tipo de reapropriação de um edifício que só está lá abandonado porque o proprietário não vê mais o que fazer com ele, não tem mais como pagar IPTU nem nada, ou então está tendo briga por herança para ver o que faz com aquele edifício. Isso aqui é muito comum em São Paulo, inclusive. Edifício o lugar que está largado, assim, as traças por questões de herança. Então, acho que teria que ver o que a gente quer pensar em relação a isso. Aí, no caso, realmente são duas questões. Eu acho que poderia só juntar mesmo, porque a temática está parecida, eu acho que poderia colocar os dois juntos, só para não... Mas, não... Eu digo juntos, assim, juntos no documento, não estou falando de juntar mesmo os dois pontos. Só para ficar, acho que fica mais... pela temática, acho que ficou bem próxima, mas aí eu não sei. Eu não sei também se reapropriação para novas moradias, ou então colocaria como está em cima também, para moradia popular, Esse novas, aí eu já não sei se reapropriação para novas, se funcionou bem essa... Não sei se vocês estão querendo entender. Eu não sei se deixaria sem novas moradias, porque já que é reapropriação, não é... Não sei. É verdade, eu acho que o Novas não faz muito sentido ali. Eu acho que eu deixaria como está no final de cima, então, existentes para moradias populares, né? Em cima também está faltando o pluralzinho. Mas eu não sei, só isso, assim, esse novas, agora eu observei, achei que meio que não casa muito com... Mas é isso. Querem que eu tire? Eu deixaria moradias populares, mas aí eu não sei, pessoal. Não, só o Novas mesmo. Ah, tá, entendi. Posso tirar, então? Não, assim, para deixar como está em cima, eu colocaria para moradias populares, ou para moradias, pode ser também. Tá. Eu coloquei também ali o número da lei, que é do Estatuto da Cidade. Não sei se precisa, né? Mas tá bom. Aqui na mão, gente, que eu ia começar a ler, se quiser já anotar, é 10.257 de 2001. 10.000. Falou? Sim, eu coloquei ele já. Só faltou 2001. Pronto, a Bárbara complementou agora. Eu não sei se vocês viram, teve um ano, acho que uns 2 anos atrás, talvez, um prédio em São Paulo que pegou fogo e daí tinha vários moradores de rua dentro, e daí levantaram esse debate sobre a função social das propriedades, né? Porque, na verdade, tinha sido meio que invadido, assim, sabe? Por moradores de rua, aquele prédio. Eu lembro, teve muita discussão sobre isso, discussão até sobre a própria construção em si, não só da questão das ocupações mesmo, mas eu acho que era da forma como a construção favorecia a propagação do incêndio também. Uhum. Na verdade, a gente começou a tratar o tema de moradia aqui no GT depois que teve essa tragédia. Eu trabalhava lá perto, então foi um belo de um baque na época, mas difícil Milton Paz. Então, acho que até aqui estamos ok. Depois de fazer uma limpazinha nesse documento, mas está indo tudo bem. Acho que esse quarto ponto, defendemos o combate à gentrificação das cidades, ou defendemos combater, eu acho que ficaria melhor, não sei, agora estou meio confuso. Melhora da infraestrutura de um bairro não é luxo, é necessidade. Aí eu já não sei, gente, se tá ok isso aí,
como posicionamento, não sei, agora eu fiquei na dúvida se essa segunda parte a gente mantém mesmo, acho que sim, né? Ou pararia só no não ser contra a gentrificação da cidadezinha. Só para saber se essa frase está cabendo como posicionamento, não sei. Qual você falou? É do melhora de A parte do infraestrutura? melhor, essa frase, eu agora fiquei na dúvida se cabe como posicionamento ou não. No formato, assim, da escrita mesmo. Eu acho que a frase manteria, mas não sei se também vocês querem colocar alguns outros adendos, mas a gente falou na época muito desse exemplo, porque é de fato isso você vê muito em urbanização de favela, né? Principalmente. A partir do momento que você está colocando coisas básicas como asfalto, e saneamento e eletricidade também são coisas que encarecem já a região. Quem quiser depois ter um panorama interessante sobre a fundação do Banco Popular, o Banco Palmas, quem quiser ver depois sobre, ele explica bastante sobre isso também, de como a situação fica precária a partir do momento que você está colocando serviços básicos em lugares que não tem. Enfim. Eu, particularmente, acho que eu deixaria, tá? Não sei se tem mais algum pessoal que quer complementar mais alguma coisa, mas eu acho que tá ok. Eu acho que tá um posicionamento bom. Eu pensei, talvez, só de tentar colocar em uma frase, assim, não sei, tipo, defendemos a melhora de infraestrutura em um bairro, tananana, como uma necessidade e não luxo, não sei. No caso, desmembrar porque eu acho que é uma complementação mesmo desse, não sei se seria 2 pontos. Na verdade. Porque... Não pode falar, Érica. Não, eu só estava pensando na palavra gentrificação mesmo, porque é uma palavra também que traz muitas polêmicas, né, assim, muitas discussões. Eu entendo, mas eu acho que a gente não tinha que se abster de usar ela, gente, porque do jeito que as coisas estão andando, a gente vai ter que debater muito essa palavra, porque um assunto que a gente tem que pegar firme mesmo nos próximos anos, se a gente não quiser continuar, digamos assim, mais precarizando as cidades. Assim, a gentrificação entra muito nesse processo. Eu entendo se a gente não quiser usar, até porque é uma palavra, assim, que nem você falou, é muito polêmica também é do nosso sistema, né, que a gente vive, nosso sistema econômico, então é uma coisa natural. Só para explicar, assim, na verdade é porque a palavra em si, o significado dela que assim, não por usar só ela, mas eu fico em dúvida se a gente está usando da forma correta, sabe? Porque tem muita gente que diz assim que gentrificação é uma palavra que está sendo usada muitas vezes de forma errada. Assim, que o significado dela seria outro, não sei. É que é uma discussão que eu acho que teria que se aprofundar também. Tipo, é mais nesse sentido, sabe? Não, nesse caso eu concordo. Eu acho que a gente podia debater mais sobre ela mesmo. Gente, o que eu sei, assim, de pesquisa e também que eu aprendi na escola é que, por exemplo, numa área que é desvalorizada, de periferia e tal, começa a surgir alguns atrativos, enfim, comércio, algum, por exemplo, turismo, enfim, que acaba
encarecendo as coisas ali naquele local, só que a população ainda é uma população de periferia, então não teria condições de se adaptar a esse novo perfil ali do local deles, entendeu? Daí eu não sei se dá para fazer um link assim disso com o turismo que tem nos morros do Rio, por exemplo, sabe? Sim, dá para fazer, Laura, dá para fazer. Eu estava pensando nisso agora. Muito, por exemplo, quando esses lugares começaram a ser também frequentados por pessoas que tradicionalmente são pessoas de classes mais altas, não estão presentes na comunidade, muitas pessoas viram lá razão para aumentar os aluguéis, assim, simplesmente por uma questão E que as até- pessoas... Oi, pode falar. Até um restaurante, por exemplo, que tem ali na área, vai aumentar seu preço por causa das pessoas que vão ali, né, frequentar o lugar, assim. Uma coisa que eu vi que eu achei super engraçada também é quando vem gringo dessas universidades fazer projeto social na favela também. Aumenta. Tá sendo frequentada por gringo? Vamos aumentar também. É bizarro. Mas entra. Eu não entendi muito bem o duplo sentido. É duplo sentido? Ambiguidade da palavra? Eu vou dizer também, não estou sabendo qual é a polêmica em cima do termo gentrificação. É que assim, ó. Eu não estou atualizado a respeito disso. Acho que eu parei na faculdade. Gente, é que a Laura ela deu um exemplo que é importante, que é muito comum no Rio de Janeiro, que é a questão do turismo lá também, que acaba sendo criado, essa coisa de tentar, essas questões de comércio, criar pontos assim de frequência, acaba culminando nisso também. Sim, essa parte eu entendi. Eu não entendi quando a Erika levantou a questão, eu não sei do que. Então, eu posso enviar porque, assim, uma vez... Na verdade, eu já vi essas discussões acontecendo várias vezes. Mas tem um cara que fez uma tese de doutorado, mas aí é de uma área específica aqui de São Paulo, que é a Santa Cecília, que ele estava tentando identificar se a hipsterização da Santa Cecília causava gentrificação. O que era gentrificação? E aí ele explica que... porque, assim, eu não sei direito, esse que é o problema, eu não consigo explicar para vocês. Mas eu posso entender mais o que ele falava para trazer para cá. Só que ele dizia que gentrificação é uma palavra que surgiu na Inglaterra, se eu não me engano, num contexto específico de lá. Agora, eu não lembro se foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu tô em dúvida. Mas, foi num período específico, com um contexto específico, e que é uma palavra que foi usada para outras coisas, assim, que foi popularizada. É muito comum a gente falar gentrificação hoje em dia. Mas eu não acho que necessariamente é errado, sabe? Talvez a gente tenha adotado um significado que é esse, do tipo, tem uma galera que está morando no lugar, e aí chega um serviço, que é no caso desse posicionamento, né? Chega um serviço básico, tipo de transporte, e aí aumenta o preço e a galera que estava lá não consegue mais ficar e tem que sair. E aí chega uma outra galera com um poder aquisitivo maior. Eu também entendo dessa forma. Mas eu acho que a gente pode deixar, e aí eu vejo... Eu acho que é isso mesmo, porque é um termo que a gente estuda em geografia, sabe? Quando a gente vai estudar urbanização e tal, é uma das consequências de urbanização e globalização. E daí a gente estuda a gentrificação e é essa a definição, sabe? Eles problematizam isso, entende? Uma polêmica que eu sei que rola com a palavra gentrificação é que não é uma coisa, que muita gente vai defender que não é uma coisa que pode combater, porque a gente está num sistema globalizado, um sistema capitalista. A gentrificação ela é só uma consequência desse sistema, seja boa ou não, ela existe, ela está lá, não é uma coisa que você possa simplesmente bater de frente como uma política de Estado. Pelo menos essa é uma polêmica que eu já vi também sobre, mas ao mesmo tempo que a gente também está falando de um contexto em que as cidades elas estão numa precariedade, né? É um assunto que isso, não falando só a nível de países
em desenvolvimento. A gente conversa no futuro, isso com que eu já vi especialistas no exterior falando, colegas meus também que trabalham com isso. No futuro, o planeta todo talvez tenha um problema por questão de aumento populacional, e a gentrificação ela vai ser uma coisa que ou a gente combate, ou então vai ser todo mundo sem casa no futuro, assim. Quem quiser pegar o exemplo de São Francisco para ler, também é bem interessante. Ele explica bem isso, mas... Meninas, eu também vi aqui, eu estava pesquisando, até dei um Google agora, e vi alguns sinônimos que a gente pode usar enquanto não for tão seguro, né, falar sobre gentrificação. Pode colocar segregação urbana, ou palavras assim que dê a entender o conceito, né? Porque eu acho, para mim, porque, por exemplo, aqui a gente tem essas várias realidades, porque eu sou de Belém, né? E é um pouco mais diferente. Tipo, vocês têm a realidade muito do centro urbano, né? Aqui a gente tem muito a ideia por exemplo, aqui tem ilhas ao redor de Belém. E nessas ilhas, antigamente moravam só os nativos. Só que começaram a criar restaurante nessas ilhas. E encareceu tanto o lote de terra lá, como os próprios nativos que moravam naquela ilha, entendeu? Então, pra gente, que era só uma ilha ao redor de Belém, pra gente, tipo, estão criando resort lá, entendeu? Então, acho que poderia ser outro... Eu não sei se vocês entendem o que eu tô falando, mas eu acho que seria legal colocar sinônimos, sabe? Sim. Pra ficar mais próximo da nossa realidade. Por exemplo, agora, eu consigo entender mais o que você me falarem, ou se eu ler sobre segregação urbana, ou qualquer outra palavra que seja sinônimo, do que a gentrificação, entendeu? Por exemplo, eu não sou da área, então, eu não entendo tanto, saca? Não sou da área de arquitetura e urbanismo. Então, talvez, falando de um modo mais simples, não sei, até para sair dessa pauta que você está falando que tem, né, em relação a essa palavra, não sei, fica uma ideia. Quem sabe se ao invés da gente combater a gentrificação, já que é um direito do mercado, enfim, a gente exigir que o governo, por exemplo, faça medidas para não prejudicar, né, as pessoas que já moravam ali, né, naquela área. É uma alternativa também. Porque eu acho que não tem como lutar muito contra a gentrificação, sabe? E talvez até a gentrificação seja boa para dar uma visibilidade para a região periférica, porque para chamar atenção mesmo de que essas pessoas não têm condições de pagar, por exemplo, o aluguel que está sendo cobrado por causa da gentrificação, ou, enfim, outros serviços que são oferecidos ali naquela área, né? Ao invés de contra a gentrificação, usar ela como uma aliada para a gente pedir para que seja feita medidas, né, para aquela área. Usar como um argumento mesmo, sabe? Já que tem a gentrificação, a gente não pode deixar do jeito que tá. Precisa ser feito algo para não ficar essa desigualdade e a população não ser prejudicada, né? Não sei se vocês concordam. Ninguém vai falar nada. Todo mundo ficou calado. Não, deixa eu só. Eu vou até só falar, porque eu não me lembro. Eu participei da construção desse lobby, eu não lembro quem foi mais que estava, mas eu usei muito o conceito que eu aprendi de gentrificação, porque não necessariamente, nem sempre é só essas questões turísticas e outras coisas, né? Porque, assim, a gente partiu da princípio mesmo dessa definição de gentrificação como justamente quando o valor da terra começa a ser muito valorizada, e aí
acaba que impossibilitando, né, aquela comunidade que já está ali de morar e acaba fazendo com que ela tenha que sair para outros lugares, às vezes mais longe, mais distante. Mas era muito mais pensando justamente nessa lógica é uma coisa que eu às vezes falo bastante, dessa questão dos direitos que não são luxo, né? Porque é justamente isso, né? Quando a gente fala assim, que é uma melhoria de, né, infraestrutura, porque às vezes acontece isso, é uma simples melhor, você melhora a infraestrutura do bairro e já começa a encarecer porque sai de uma lógica capitalista, pode ser que seja assim mesmo, de que aquilo ali é como se fosse um luxo, né? Então você tá dando transporte público, você está assaltando, você está colocando equipamento de lazer, então isso como se isso justificasse só por si aumentar o valor daquela terra, quando na verdade tudo isso é um direito básico que não deveria ser motivo para, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar, mas eu acho que era mais ou menos isso que está explicado nesse ponto, quando ele fala, né? Melhorar a infraestrutura em um bairro não é um luxo, é uma necessidade. Então é isso, é combater essa lógica mesmo mesmo que de enfim, essa lógica de mercado dos direitos, né? Porque você está fazendo uma coisa que é um direito, você está melhorando a infraestrutura do bairro, só por isso ele se torna mais caro, porque se isso aí é um direito de todos, por que isso, só isso tá? Só por isso, então, quer dizer que aquela pessoa que é mais pobre, ela não tem direito a ter isso, né? Ela só pode morar num lugar que não tenha. Se tem, ela não tem condição de morar porque é algo mais caro, então, enfim. O que eu acho que dá para fazer é acrescentar mais coisa nesse posicionamento. Que aí abraçar as questões que a Camila e que a Laura falaram, que eu acho que é importante também. Ou então alguma coisa parecida no sentido de valorizar a terra, né? A gente podia especificar isso. Valorizar a terra não necessariamente que entra nessas questões também, de valorizar a terra não necessariamente Ai, gente, não está saindo. Mas, enfim, valorizar a terra não implica que as pessoas que já estavam presentes lá sejam expulsas, né, deslocadas por essas questões. Acho que é isso. Ô, gente, mas vocês acham que tem como combater a gentrificação? Olha, Laura, Bárbara, não acho, mas o que a gente discute no urbanismo, assim, também, que eu já vi com especialistas Estados Unidos, Inglaterra, até mesmo aqui na Colômbia, é que a gente vai ter que pensar numa forma. Até pela questão do aumento populacional também. Que a gente está fadado a sofrer nos próximos anos. É que eu não sei, eu tô pensando se não ficar ruim a gente falar que a gente defende o combate à gentrificação, sabe? Por mim, se as pods não, por mim não seria um problema. Eu acho que continua a mesma lógica se cortasse essa primeira parte e partisse da segunda parte mesmo, assim, defendemos que a melhoria de infraestrutura em um bairro não é um luxo, é uma necessidade, e aí entra nessa lógica que a Bá falou, né, valorização sei lá, não expulsar a população, porque a terra foi valorizada, alguma coisa nesse sentido, talvez reformular nesse sentido, assim, porque, assim, gentrificação para mim também é uma questão de terminologia. Eu acho que a segunda parte desse ponto está explicando o que a gente queria falar com gentrificação. Então, se a gente tirar o termo gentrificação, não significa que vai perder o sentido, pelo menos para mim, não. Faz sentido, André. Até porque a gente ainda tem que se estruturar melhor sobre esse assunto. Acho que faz sentido. Calma aí, gente, deixa eu... Então tá, eu vou só... O que eu quero fazer? Eu já sei o que eu vou fazer.
vocês querem que eu edite direto ali no documento? Eu fiz uma sugestão de edição agora, mas eu acho que é bom. Deixa eu ver se eu vou. Deixa eu colocar um comentário, alguma coisa para melhorar esse texto, não sei. Mas, André, acho que já dá para alterar, né? Pois é. Você quer deixar como sugestão mesmo? Sei, eu vou colocar como sugestão, porque aí depois a gente fecha isso, não sei. Se bem que era para fechar hoje. Então, é porque tem essa questão de complementar essa lógica como é que é, do valor da terra. As populações carentes, já. Alguma coisa nesse sentido, não sei. Mas a gente pode, não sei, se a gente quiser passar e depois retomar isso, mas eu acho que, de certa forma, para mim, se ficasse só defendemos que a melhoria da infraestrutura não é um luxo, é uma necessidade, mas em algum momento tem que falar essa questão do não expulsar, eu não sei, tem que ajeitar esse texto, alguma coisa. Eu só não queria que a gente fique, não sei se a gente passa ou vocês querem fechar logo isso. Ou a gente passa para outro ponto e, sei lá, porque o arquivo vai ficar aberto para edição, a gente pode depois pensar nisso, né? De melhorar esse ponto, talvez com cabeça mais fria, não sei. Acho que pode deixar assim, sim. Deixa, porque aí se a gente conseguir pesquisar... Ou pesquisando, ou se alguém quiser depois... O documento, enquanto não for para validação da rede, está aberto o documento para quem quiser mexer, né, trazer alguma coisa. Eu já deixei a observação, né, porque só dizer que a melhoria de infraestrutura não é luxo e necessidade, eu acho que aí já não tem que ter alguma explicação dessa questão, dessa lógica, né, como a Bá falou, né, de valorizar a terra não significa expulsar a população que está lá, enfim, né, é um direito também daquela população de usufruir, então deixa eu até colocar isso. Mas, Dessa André, explicação eu estava agora. vendo umas terminações em relação à gentrificação e aparece mesmo mudança da população mais pobre para a entrada, tipo assim, de uma classe mais rica, entendeu? Então, acho que não tem um termo positivo, pelo menos que eu estava vendo aqui. Eu posso até enviar no grupo. Eu não vejo qual é o ponto positivo. Você está falando de gentrificação, de ter um lado positivo, eu também não conheço, eu não acho, não. Não sei se tenha, mas nessa que eu estava vendo no site aqui, para mim é negativo. Mas enfim. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês também o link do Mundo Educação na parte que fala de gentrificação, sabe? Eu achei bem legal, assim, a explicação deles. E é um site confiável, né? Mundo Educação do UOL. Eu vou mandar aqui. E aí eu vou. A gente, como uma questão meio sensível, a gente pode ir pesquisando, e aí eu vou passar para frente, mas depois a gente pode retomar isso se a gente achar necessário, só porque eu acho que tem ainda alguns pontos, bastantes, e aí eu vou entrar nos pontos que não foram o Francis que fez. Ele não estará aqui para defender suas ideias, mas eu vou. Porque acabou que eu meio que reformulei algumas questões que ele tinha feito. Que está em azul foi o que o Francis escreveu, e em vermelho foi a versão que eu tinha feito, e aí a gente vê o que é que fica melhor aí, porque ficou em aberto isso. E o Francis tinha escrito, né, defendemos a moradia como a extensão do corpo urbano, ou seja, o corpo humano, urbano foi ótimo. Uma questão de saúde pública, pois se a casa apresenta algum distúrbio, doença, infestações, por exemplo, o morador também fica. O Bi, abre a porta. E aí, eu tinha sugerido colocar, né, defendemos a moradia como extensão do corpo urbano, ou seja, corpo humano, ou seja, uma questão de saúde pública,
pois se a habitação apresenta problemas de patologias, insalubridade, ventilação inadequada, falta de saneamento, infiltrações e tal, afeta a saúde dos seus moradores e também de outras pessoas. E aí eu não sei. Eu tinha gostado dessa primeira parte, por isso que eu falei, né? A primeira parte do que o Francis escreveu, eu acho que estava boa, eu só tentei melhorar essa segunda frase. E aí eu não sei como é que vocês se sentem contemplados, se vocês querem alterar, qual versão ficou melhor, enfim. Érica não pode dizer que ficou melhor a vermelha, que é a minha versão. A gente pode sugerir edições também? Claro, não. Vocês podem puxar também. Ah, tá. Pode sugerir outra versão também, como poderia ficar melhor, enfim, mas eu só para saber mesmo. Tá. Eu particularmente achei que a primeira frase ficou muito boa. Eu só a segunda frase que eu achei melhor, tá uma melhoradinha mesmo só a complementada mesmo, foi mais para trazer mais. Eu achei que ficou bem interessante essa questão de pensar como questão de saúde pública. Eu estava até pensando em outra coisa hoje, mas eu não me lembro mais o que era. Mas era. Ah, não, eu estava pensando justamente isso. Era meio que falar que a moradia como questão para a saúde pública. Então tá ok. Para mim tá ok mesmo. Mas aí fiquem à vontade aí, se vocês quiserem sugerir. Evita usar reticências, André. Reticências deixa muito aberto, etc. Reticências. Eu mesmo faço isso às vezes, mas evitar usar só. Tem que dar. Tinha essa mania também. Ainda estou em. Pelo amor de Deus, peraí. Puxa. Mas é isso, gente. Aí tem essas duas versões. Se vocês quiserem sugerir outra modificação, outra versão, ou dizer, não, essa daqui tá boa, essa daqui tá. Porque a ideia das duas frases é a mesma mesmo. Porque o Francis fez, na época, ele pediu no grupo para alguém olhar, mexer e tal. Aí eu fiz essas em vermelho, que fui eu que escrevi. Na época, foi ano passado, nem lembro quando foi. Mas, enfim. Eu gostei como você colocou, assim, a segunda frase. Eu acho que eu só mudaria a questão de gramática, que é tipo, saúde pública, ponto, pois, meio que, sei lá, colocar, se a habitação apresenta problemas, patologias, por exemplo, sabe, uma coisa, ok, então, foi isso. Tô entendendo. Não sei. Eu acabei meio que deixando da forma como o Francis tinha. Eu comecei da forma que ele tinha escrito, né? Eu só fui mexendo em alguma coisa. Assim. Eu não mexi nessa questão da gramática. Dado que a habitação. Dado que não, peraí, pelo menos deixa eu pensar aqui. Não sei. Mas é isso, assim, aí. Eu acho que. Érica, tu sabe me dizer. Eu acho que esse terceiro ponto foi o que foi para a visão. É isso? Porque eu acho que esse estava só o azul e o vermelho. Aí tem um novo, esse terceiro ponto que está em preto. Eu acho que eu vi alguma coisa parecida no Visão Juventude. Eu não sei se é isso. Não. Ou se já tinha sido escrito isso aí. Então tem 3 versões, ótimo. Eu acho que é a mesma coisa, não tenho certeza. André, essa anterior a gente vai. Acho que era bom já deixar em uma, não é? Já, tipo, deixar uma versão. O quê? Não, a primeira, sim. Não, então, as 3. Eu estou só avaliando se essa. Eu estou agora na dúvida se esses são 3 pontos ou são 2 pontos. Separados. Porque esse azul e o vermelho com certeza é um ponto só, porque o vermelho fui eu que eu escrevi como sugestão de como alterar o que o Francis tinha feito. Provavelmente eu devo ter linkado esse tema com esse ponto que já tinha aí, mas eu não sei se era a mesma coisa. Acho que.
Eu acho que dá para casar em alguma coisa aí. Tem alguma coisa parecida. Ele fala, política Gente, eu só bacteriana. tiraria, desculpa interromper, mas eu só tiraria esse parênteses aí de patologias, porque algumas coisas aí não são patologias, né? É verdade. Então, acho que não é a patologia no sentido humano, né? Não, mas acho que era patologia de construção. Mas na verdade, o parêntese eu acho que eu abri pensando no problemas e patologias, não era só patologias. Não estava especificando patologias, porque ficou a palavra, né? Apresentar problemas e patologias, e aí abrir parênteses e sair colocando questões que não necessariamente, tal, talvez inverter aí a frase para patologias e problemas, para não parecer que está falando que são patologias, mas era só isso mesmo. Eu não estava dando exemplificando só patologias, não, mas talvez inverter, talvez seja ajude, porque aí não deixam de ser problemas, né? Não são patologias, mas são problemas. E da segunda parte, deixa eu ver o que que... Eu acho que faz sentido mesmo. Oi, Bá. Não, Bá, fala a segunda parte, eu estou achando que o primeiro ponto está mais, não sei, palpável, talvez. Acho que eu, não sei. Eu fui tentar aproveitar alguma coisa desse negócio que o Francis tinha falado de espaços cinzas com espaço com cores e tal, mas eu não sei se ficou uma coisa muito... Assim, gente, eu, Bárbara, que sou mais sóbria, eu não usaria isso para falar com o tomador de decisão. Porém, vai de vocês também. Isso tem cara do engaja, mas eu não usaria, não. Usar o quê? Eu perdi. Qual parte? É porque quando ele falou da questão de, sei lá, regenerar espaços cinzas em espaços com cores, eu acabei também usando isso na segunda, mas eu estou começando a achar que o primeiro está melhor do que esses dois aí. Trazendo moradia digna e segura, com melhorias de infraestrutura e serviços nesta. Gente, se vocês quiserem usar uma linguagem mais técnica, tem um conceito que surgiu, acho que há pouco tempo, que é dos determinantes sociais, ambientais, sociais da saúde. Isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a ONU mudou a definição de saúde, de ausência de patologia, para essa questão mais abrangente e integral, que acho que é o que a gente está querendo falar. E aí esse conceito, tipo, dos determinantes sociais de saúde vem desde pensando na saúde, tipo, da pessoa. Tem fatores genéticos, tem fatores da família, da casa, do bairro, e assim vai indo até chegar, sei lá, no presidente, no mundo, assim, sabe? Tipo, tudo onde ela habita, assim, no mundo, tipo, basicamente, pensar nesse todo. E aí, tipo, é um termo um pouco mais técnico, para falar disso aí, eu acho. Tipo, se vocês quiserem usar, não sei, fica a sugestão. Entendi. Mas aí, no caso, você está falando de patologia, era na questão de saúde relacionada ao corpo humano mesmo? É porque Sim. eu acho que essa patologia do texto era falando de patologia de construção mesmo. Sobre a construção, patologias construtivas. Eu esqueci até o termo, se é isso. Eu estou falando aqui, mas eu estou falando relacionado à construção mesmo, à habitação. É porque patologia, se eu não me engano, que eu fiz técnico em edificações, é tipo quando racha a parede, quando tem um problema no concreto, sabe? Tipo, de não curar, assim, é um pouco, não exatamente
condição de moradia, de insalubridade, ventilação, etc., que é problema de projeto, e patologia seria do material, entendeu? Eu acho que patologista tem entrado aí por causa de algum lugar fala infiltração, mas eu acho que pode só tirar a patologia e deixar só problemas mesmo. E aí, calma, acho que a patologia estava associada com a questão da infiltração, porque o Francis tinha falado em cima de infiltração, acho que foi por isso que eu tinha colocado patologias. Mas eu acho que aí pode falar só problemas, eu acho que... Isso tem a ver, tipo, a infiltração tem a ver, só que, tipo, do jeito que está apresentada a frase, parece que tudo isso que está sendo citado é a definição de patologias e problemas, entendeu? Só que não é. É, por isso que eu tô sugerindo deixar só problemas mesmo, porque aí... Aí engloba tudo, né? Eu acho que tira essa patologia, eu acho que melhora. Que ficou um pouco complicado mesmo, essa metáfora. E aí, eu juro a vocês que eu acho que no segundo ponto, deixa eu ver o que eu ia colocar alguma coisa aqui. Acho que eu só, quando falo de melhorar a infraestrutura e serviços, aí eu poderia colocar essa parte aqui, sem a reticências, não sei. Não, não é habitação, enfim, infraestrutura, não sei. Estou só colocando como sugestão aqui, mas eu não sei. Mas eu deixaria esse ponto aqui mesmo. Eu acho essa parte, quando fala não sei o que, espaços verdes, não sei o que, rejuvenescer, eu deixaria como está no primeiro ponto mesmo. Eu fui tentar salvar o ponto do Francis, mas agora eu estou olhando. Acho que até na época eu achei que ficou meio assim, espaço assim, sem vida, não sei. Enfim, tá bom. Eu acho que da forma como está escrito nesse primeiro ponto, defendemos que a política habitacional chegue às populações carentes das regiões periféricas, trazendo moradia segura e digna, melhoria de infraestrutura e serviços nessa. Que eu não sei se tem algum outro ponto que falava disso, não. Só se tiver outro para... Então tá. Então é isso. Se for minha sugestão, eu acho que eu ficaria com esse texto em preto mesmo. Por mim, pode eliminar o azul e o vermelho aí desse segundo ponto aí. Eu voto que por mim pode sair. Ô, gente, mas vocês não acham que fica meio igual a da gentrificação? Tirando a parte de gentrificação, né? Porque fala ali, melhora de infraestrutura em um bairro, blá blá blá, que não é luxo, né? É necessidade. Talvez pudesse casar com aquela... Não sei, peraí, calma. É porque, deixa eu ver como é que tá. São duas coisas diferentes, na verdade. Deixa eu ver o que é que eu lhes dizer. Não, porque aí está falando de defender que esse processo de melhorias, como é que eu posso dizer? Ele está falando de política habitacional que chega às populações carentes, que ele traga essa moradia digna e também, além disso, melhorar a infraestrutura, tá? E no ponto da gentrificação era justamente falando que essas melhorias não ocasionassem a expulsão dessa população. Acho que são duas coisas que estão linkadas, mas não... E André, eu acho É porque eu acho que o grande ponto é que gentrificação normalmente não acontece em área periférica, né? Acontece, assim, em lugares que, teoricamente, não tinham um determinado valor e começa a chegar prédio, começa a chegar restaurante, sabe? Começa a chegar várias coisas. E a galera que estava lá, pela questão mesmo do valor, os valores vão subindo, não consegue mais ficar lá. Então, aí essa galera acaba sendo periférica, né? Tendo que se afastar de onde ela estava. Então, acho que são dois pontos diferentes. Eu acho legal também, outro ponto, porque, por exemplo, aqui, que é a minha realidade, né, a mesma ideia dali do Cumbu. Teve restaurantes que eles foram criados por nativos, e, tipo, super deu certo, e esses nativos, eles impulsionaram
o negócio de outras pessoas também dentro da ilha. Então, querendo ou não, essa leva de criação de restaurantes, criação de, enfim, teve um aspecto positivo quando foi pensado da pessoa que mora ali crescer junto, desenvolver projetos juntos. Eu acho legal, tipo, é um ponto positivo. Então pode ser, por exemplo, defendemos, eu sei, a não gentrificação, porém o desenvolvimento, sei lá, orgânico, sustentável, enfim, entre a população, porque querendo ou não, nesse caso do meu colega que é esse nativo, ele conseguiu se autossustentar no negócio e conseguiu apoiar outras pessoas também da ilha que estavam em muita precariedade, entendeu? Então, não sei. Eu seria contra, tipo assim, eu acho que poderia ser tipo algo contra a gentrificação, mas o apoio de uma rede sustentável entre as pessoas que moram naquele local para que haja um desenvolvimento sustentável, que, enfim, que em vez das pessoas saírem, elas possam se desenvolver ali naquele local. Não sei. Isso poderia ser um ponto. Não sei. Aí poderia pontuar já criação de políticas públicas, criação de projetos desenvolvendo desenvolvimento econômico, não sei. Empoderamento, não sei se vocês entenderam o que eu falei. Mas, enfim, é um outro lado, né? Eu achei bem legal esse ponto de vista. Eu entendi, eu tô aqui só... É positivo se desenvolver, mas eu acho que esse negócio de vir uma pessoa de fora para querer desenvolver o espaço, que é um espaço que pode ser desenvolvido por eles mesmo, então eu acho que essa ideia tem que ser trocada, entendeu? Sim, super. Eu estou só tentando associar se entraria... Assim, eu acho que é um ponto de posicionamento, se eu estou na dúvida se entraria nesse tema de moradia ou se algum outro tema isso se encaixaria. Eu não sei Quem nem se sabe tem a gente não faz mais um tópico falando sobre gentrificação. Sim, deixa eu só dar uma olhada aqui nos nossos posicionamentos, se tinha alguma coisa. Não, acho que não. Eu acho que não se encaixa, não tem outro ponto que se encaixaria, mas eu gostei da ideia Não, mas essa lógica mesmo foi até uma questão que, quando eu teve na formação que eu participei semana passada sobre favelas do futuro, eu falei muito disso também, assim, eu até comentei que essa questão essa lógica do quem vem de fora quer vir com a melhoria, meio assim, tem às vezes o técnico, o Estado quer trazer a melhoria e faz de uma forma meio impositiva, sem ser construída com a comunidade, que é mais ou menos o que você está falando, né? A solução a gente tem que aprender tem que vir também a partir da própria comunidade, porque aí é a solução correta, né, para eles também, né? Essa realidade que teve aqui foi bem legal, porque esse meu colega que auxiliou uma outra comunidade que trabalhava trabalhava ao redor com pescado e outro com açaí. Tipo, eles queriam desenvolver um edital para conseguir dinheiro para montar, tipo, uma trilha, né? Mas que eles apresentassem na ilha. Então, ele foi lá, tipo, ele conseguiu fazer esse edital, tipo, ele ajudou uma comunidade próxima que conseguisse ter esse edital para conseguir esse dinheiro, entendeu? Então, tipo, não teve uma pessoa que veio de fora e falou, olha, eu vou te dar tanto, eu vou ter tanta porcentagem de valor para te criar a trilha. Não, eles foram conseguindo edital pelo governo e conseguiram. Até então estava parado, né? Por conta do Covid, mas eles conseguiram o valor para a construção da trilha. Então, meio que o Júnior se empoderou e empoderou também outras pessoas dentro da comunidade. Então, acho bem legal isso. Eu acho que se super dá um ponto à parte. Eu acho que pode ser um ponto a mais, se você quiser, se não agora, mas depois da reunião, em algum outro momento, pegar um documento e escrever, né? Eu acho que são um ponto a mais. Eu acho que super dá não sei, o que é que vocês acham? Acho que é um segundo, não sei se entraria no mesmo ponto de gentrificação. Eu super deixaria um ponto, é um ponto completo, não sei. Eu acho que é mais ou menos parecido com aquela questão que a Bart tinha falado do restauração de edifícios e de reapropriação. Assim, são pontos complementares, mas ficou como dois pontos separados, que depois até tá para, não sei, para você que tem mais experiência com lobby do que eu.
Eita, pá, caiu. Acho. Mas eu acho, assim, Camila, eu acho que super dá para você, se você quiser, não, não necessariamente agora, mas se você quiser tentar redigir esse ponto, Tá ótimo, não, tá ótimo. porque eu acho que super funciona, eu acho que complementa, sendo um ponto separado ou não, eu acho que isso muito massa ter essa lembrança dessa questão mesmo. Oi, pessoal. Vou até pedir desculpas porque eu caí sem querer aqui no. Na verdade, eu saí sem querer, cliquei no botão sair. Eu acho que faz sentido fazer um separado para o que a Camille falou. Eu gostei muito do que ela disse, assim, também. Só também a gente se atentar muito para não fugir muito aqui da questão mais da questão, assim, da moradia em si, mas acho que vale super a pena, Camille. Eu faria um textinho em cima disso. E também lembrar que a gente também, quando a gente está falando de espaço, né, da terra assim como um todo, e quando a gente está falando da casa em si, infraestrutura. Então, só para a gente aí não se perder no meio do caminho. Mas eu super apoio, assim, acho bem bacana a ideia da Camille. Se precisar de ajuda para escrever, eu posso dar uma olhada. Sobre o que a Camille estava falando, eu faço o curso técnico de guia de turismo, e aí quando a gente estava falando justamente sobre gentrificação, que aqui no Rio teve o exemplo do Porto Maravilha, a gente falou sobre o turismo de base comunitária, né, que você desenvolver junto com a comunidade, ao invés de você excluir essa comunidade e trazer só investimentos de fora e tudo isso. Eu não sei se foge muito, mas como ela comentou sobre isso, eu lembrei que a gente desenvolveu projetos assim de turismo de base comunitária para justamente não acontecer esse processo. Aí, gente, eu acho que eu poderia passar já para o ponto. Enfim, ninguém falou se sim ou se não, mas eu ainda acho que esse ponto aí da política habitacional, eu estou achando que vai ter uma coisa mais para frente que vai talvez conecte. Eu vou passar um pouquinho aqui, porque eu acho que entrou, tem uma coisa parecida aqui. É por isso que eu estava me lembrando que tinha alguma coisa que lembrava. Eu tinha colocado acho que foi até a Bá, na verdade, que redigiu esse ponto, apesar da sobre a lei. Defendemos a adoção da assistência técnica pública e gratuita para o projeto de construção de habitação de interesse social, né, a Lei Federal 11.088/2008, como política pública do Estado. E aí tem esses dois pontos complementares, por isso que eu estou achando que tem alguma coisa que está associada, pensada ali mais em cima, porque ele fala da política habitacional deve ser pensada em moradias integradas às cidades, incluindo lazer e infraestrutura básica, não serem apenas construções isoladas. A política habitacional deve ser pensada, executada, levando em consideração a diversidade regional, de classe econômica e estrutura familiar. E aí eu estou começando a achar parecido alguma coisa aí com aquele ponto que fala mais em cima. Deixa eu ver como é que faz para ficar tudo. Não vai aparecer. Só se eu excluísse alguma coisa. Mas eu vou tirar assim, depois qualquer coisa volto. Mas eu não sei se vocês acham que esse ponto da política habitacional, as populações carentes, periféricas, trazendo moradia, eu não sei, eu acho que está parecido com alguma coisa desses pontos de embaixo, não sei se dá para juntar alguma coisa aí. Porque está falando tudo de política habitacional, então acho que tem uma integração de alguns pontos aí. É que tem que incluir, eu acho importante incluir um recorte periférico em específico. Mas aí ver como a gente, se for para excluir, ver como a gente coloca ele, esse... Faz sentido, você está falando do recorte periférico, eu acho que pode ser um ponto à parte mesmo, reforçando os outros pontos.
porque, sei lá, em moradias integradas às cidades não serem apenas construções isoladas. Aqui em São Paulo a gente pega muito exemplo de Alphaville, né? Em São Paulo. Em São Paulo, Alphaville, ele é uma região isolada em si, mas é uma região rica, muito rica, para falar a verdade. Então, às vezes, pegar esses pormenores também, acho que é por isso, às vezes, vão ter um recorte. Eu não sei, porque eu fiquei com essas construções isoladas, para mim também ficou soando meio estranho agora. Não sei se fui eu que escrevi isso, perdão. Eu fiquei agora na dúvida. É que você lembra o que a gente falou ano passado? Foi daquele exemplo lá do Minha Casa Minha Vida, que estava construindo moradia em regiões isoladas, no sentido de que elas não têm um aparato assim urbano, ou então um aparato de uma cidade de serviços essenciais do lado delas, né? Então, tinha só as casas, mas para comércio. 40 quilômetros de distância. Tem que ir no médico, tem que pegar a autoestrada. Tipo como Será você que vivesse. funcionaria segregadas? Seria melhor que isoladas? Acho que. Ou já tem outro, já é outra coisa? É uma boa pergunta, eu tô pensando, tem que pensar, espera um pouquinho. Eu vou trazer esse ponto de cima para cá, porque como está falando de política habitacional, acho que casa aqui. Tinha ficado essa questão em aberta da moradia rural, que eu não sei se ele vai entrar ou não nessa discussão agora. E esse ponto que a Duda tinha falado da segurança, eu sei que vai ter um log point sobre segurança, então eu não sei se caberia agora. Eu não sei se entraria agora, que a gente tem um log point sobre segurança ainda para construir, então não sei se vai falar sobre isso agora. Acho que já tinha sido já veio dessa provocação da Duda na época. Mas eu acho que até agora o que a gente tem em posicionamentos em relação às moradias são esses que a gente já foi passado até agora. E aí, quem quiser mais sugerir alguma coisa, ou do que já foi feito, ou sugerir um ponto a mais, como a Camille fez, e foi bem interessante mesmo essa sugestão dela. Embora eu também fiquei meio confuso na hora se entrar em moradia ou não, mas eu também não achei nenhum outro tema onde que encaixava exatamente a sugestão dela. Mas é isso, gente, assim, moradia, meio que o que já a gente tem construído até agora é isso aí. E estou deixando aberta aí a discussão sobre os pontos que já foram vistos e propostas e mais ideias, mudanças do texto, enfim. Eu acho que a gente podia incluir. Eu acho que era uma das regras do Minha Casa Minha Vida, se não me engano. Não vou besteira. Mas, tipo assim, tem uma habitação de interesse social ali, e aí a prioridade para quem recebe são mães solo, se eu não me engano, né? A gente não chegou a abordar a questão de gênero e habitação, será? Aqui nas pautas, tipo. Tinha se levantado e falado sobre a questão de gênero na época, mas não entrou, mas não foi nesse sentido, não. Acho que ninguém tinha pontuado isso, não. Aí eu não sei. Mas super pode entrar, não, porque as pautas, enfim, têm relação. Eu acho que é relevante.
Oi, gente, desculpa, eu precisei dar uma saída de 2 minutos, porque meus gatos estavam brigando. É, enfim, alguma coisa? Não, eu comentei, é que eu não tenho muito conhecimento, mas como que a gente pode abordar a questão de gênero e habitação. Por exemplo, teve uma ocupação que eu visitei, antiga ocupação, não é mais, né? Foi regularizado e tudo mais, que o pessoal, bom, os imóveis tinham tamanhos diferentes também, e aí eles se dividiram, tipo, tá, todo mundo aqui tá unido pela, né, tipo, todo mundo quer uma moradia segura aqui, todo mundo vai morar aqui, certo. E aí existia um sistema bem comunitário, assim, de equidade, tipo, o pagamento do aluguel, assim, mais ou menos baseado na renda da pessoa, tipo, não estritamente, tipo, bom, tinha um esquema lá que tinha essa questão da renda e do quanto a pessoa podia contribuir para o condomínio, e também o tamanho, como tinham tamanhos diferentes, tipo, fazia sentido dar um imóvel um pouco maior para uma família que tem 3 filhos, em comparação a uma pessoa solteira. Tipo, e também a questão de idade, por exemplo. Para o idoso é muito melhor, acessível, que ele more nos primeiros andares, por exemplo. Acho que os andares de cima também eram imóveis menores, e aí ficava pro pessoal, casais, assim, enfim, tipo, eu achei muito interessante como eles se organizaram, levando em consideração as necessidades de cada família, tanto questão financeira quanto suas especificidades, sabe? Então, na questão de, tipo, eu não sei se já existe, mas como que isso é abordado nas políticas habitacionais, porque talvez tenha alguma coisa de quem tem a prioridade seja a mãe solo, enfim. Não sei como que entra a questão do Bolsa Família também, se é um indicador. A política. Pode falar isso. Não, terminei. Se eu não me engano, eu teria que checar depois, mas a política do Minha Casa Minha Vida, ele falava algumas coisas relacionadas a gênero, como a mulher como chefe da casa, alguma coisa assim, sabe? A prioridade também para a mulher que, enfim, mãe solteira, tem os filhos. Eu teria que ver a política de novo, faz muito tempo que eu li ela, uns 3 meses, então, se eu não me engano, eu acho bacana ter, sim. Muito, por exemplo, você falou em ocupações, né? A maioria das lideranças das ocupações são mulheres. Mulheres negras, nordestinas também estão muito nesse caminho, aqui em São Paulo, pelo menos. Eu acho que vale super a pena a gente pôr também. Aí eu crio aqui, eu escrevo um tópico. Pode escrever, Elisa. Legal. Não sei se entraria nisso que você falou também, Elissa, mas eu acho que tem uma cota habitacional para vítimas de violência doméstica. Um projeto de lei. Como que é? Que tem cota habitacional para vítimas de violência. Desculpa, de violência no Minha Casa Minha Vida, né? Lembrei porque a gente falou sobre isso num texto de gênero de cidades e mulheres, né? Mulheres e cidade,
de março. Eu preciso. Desculpa, dá uma olhadinha aí, eu mando Nossa, para muito você. legal, não sabia. Faz sentido, total. Eu só não tenho certeza se ele, assim, se ele tá valendo já, sabe? Isso eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada. E aí eu acho que, gente, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, acho que uma moradia, meio que o que temos até aí é isso, mas dá para, quem tiver mais ideias aí para acrescentar, modificar o que é que já está escrito aí. Mas acho que a gente já, por exemplo, já passou por todos os pontos que tinha de moradia, e eu acho que pelo horário talvez vocês não vão aguentar entrar em mobilidade, porque também é um tema que dá uma discussão boa, e aí, não sei, por mim tá tranquilo se ficar para semana que vem, mas vocês que dizem aí. Meu horário tá tranquilo também, que eu tô de boas, mas eu não sei se vocês estão de boas. Oi, gente, como eu sou nova, assim, faz um mês que eu tô no Engaja, não entendo muito bem ainda como funciona, né? Daí eu queria saber, assim, o que vai ser feito com esse documento que a gente tá fazendo para Então, que tenha essas mudanças que a gente quer, por exemplo, que a gente peça isso mesmo. sim, então pronto, isso aí a gente está construindo os nossos posicionamentos, né? Os posicionamentos políticos contra o GT, que também é contra a organização, e aí a gente vai enviar isso para a rede para validar, né? Para ver se todo mundo está de acordo e alinhar, assim, enfim, e aí isso entra mesmo como porque isso meio que, como é que a gente pode dizer, não é uniformizar, talvez não seja isso, mas então, assim, quando você, digamos, você está representando o Engaja em algum local, você sabe quais são os pontos que o Engaja defende sobre aquele tema, entende? Está validado pela rede. Falando de forma até bem simplória, acho, pode explicar um pouco melhor. Mas você explicou bem, André. Então, Laura, isso na verdade fica para a gente usar para o futuro mesmo, para ser utilizado por toda a rede, independente de onde você esteja, né? Localizado, assim, a gente sempre cria esses posicionamentos de forma mais generalizada e também pede para a pessoa olhar como isso se aplica na realidade local dela, no caso a cidade onde você está no momento. E eles são para isso mesmo, se você vai em algum evento, se você vai conversar com o tomador de decisão, com base nesses posicionamentos você vai construir suas conversas, seus diálogos, suas argumentações, eles servem para isso mesmo, sabe? É para o futuro mesmo, para toda a rede usar e para todo mundo ficar alinhado também, para a gente não ter problemas, por exemplo, de falar alguma coisa que seja nossa, mas que não seja de alinhamento com o Engajamundo como um todo. Então, eles são muito para isso mesmo e sempre consultem. E reunião, assim, por exemplo, para ir para o pessoal de advocacy, de lobby, enfim, vocês fazem também? A gente está querendo. Entendi. Eu sou a que levanta a bandeira do lobby aqui no GT. Eu gosto muito dessa área também. A gente pode ir pensando nisso já. Se quiser ajuda, tô aí para debater e pensar. Olha aí, pela de lobby, hora de reativar.
Gente, será que não dá para pensar um pouco mais, como fala, ambicioso, tipo, que as moradias populares sejam sustentáveis, tipo, sejam que os projetos tenham a sustentabilidade como uma diretriz, seja utilizando algum material de reuso ou tecnologias de reuso de água, sabe? Eu acho interessante. Você falou agora, isso me lembrou foi quando eu participei do Fórum Regional do BR Cidades, aqui em João Pessoa, uma pessoa trouxe justamente essa pauta, quando eles estavam também construindo os posicionamentos dele, na questão de moradia, ele estava falando justamente sobre habitação, como ecoeficiente, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu acho que... Uhum. Beleza. Escrever aqui. O Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, ele estava pensando em subsídios também para as chamadas ecoconstruções. Eu acho que a gente vai falar muito nisso em construções. Eu acho que são duas coisas, né? Se você vai construir novas moradias que levem esse aparato todo mais sustentável na sua concepção, ou então se essas moradias populares que a gente está querendo restaurar, reconstruir, né? Se isso pode acontecer também, de ter uma melhorada para uma infraestrutura mais sustentável. Melhorias e reformas, né, nesse termo. Eu tenho uns nomezinhos, retrofit, sei lá, enfim, sei lá, não, retrofit é um termo, reformas sustentáveis é porque o pessoal, para então, trazer a versão em português, tem essa questão também, mas construção e reforma, eu acho que é bem interessante mesmo, porque até porque a gente já falou também nessa questão de reapropriação, né, de construções existentes, então faz super sentido falar também na questão de reforma, enfim, intervenções nesse sentido mesmo. E isso vai até além de moradias populares também, né, na verdade, eu acho. Não sei se entraria nesse tópico de moradias, mas eu acho que esse tipo de... Também não sei se dá para defender que tenha isso, mas eu acho que é uma questão a se pensar também. É uma coisa que eu penso muito, às vezes, quando se fala na questão de construir cidades sustentáveis, porque às vezes parece que a gente está falando de construir do zero, né? E aí tem que pensar também nisso, né? Do que já existe, como é que pode se adaptar, né? Eu acho que é uma linha a se defender mesmo, porque não dá para pensar sempre só na construção do zero sustentável, né? Tem que pensar também como adaptar o que já tem, porque já tem muita coisa, né? Uhum. Mas foi bom te lembrar, Alice, eu nem tinha me tocado. Às vezes eu sou aquele das pautas sociais e esqueço das pautas também socioambientais, porque... Mas na hora que você falou, eu me lembrei direitinho da moça, porque ela estava até do meu lado, quando ela sugeriu a ideia, e foi uma questão até que eu anotei, porque eu achei muito massa justamente ela ter lembrado dessa questão do ecologicamente correto, enfim, ambiente sustentavelmente, enfim. É muito bom lembrar isso mesmo também, porque também entra nessa questão também, né? É porque às vezes parece que quando está falando disso também é uma questão meio de luxo, mas também não é não. Será que... eu tô muda? Ah, não. Tipo, agora que eu escrevi aqui Jardim de Chuva, eu tô imaginando, assim, tipo... em uma intersecção com a pauta de alimentação. Habitação, moradia, comida, tipo... Tu diz no sentido de plantar, assim? Horta urbana, sabe? Uhum, eu pensei nisso também. A gente deve ter essa discussão, né, sobre as hortas urbanas, quando tem segurança alimentar,
sobre que eu perguntei para a Lari na época sobre a questão da viabilidade ou não, mas sem escala ou não. Mas eu acho que é isso também, né? Eu acho que, independente disso, eu acho que sim, incentivar a pensar essa lógica da horta urbana nas. Super. Eu acho que na medida do possível sempre é interessante, mesmo sabendo que talvez em larga escala, talvez às vezes nem sempre rola, embora. Mas, enfim, não existe talvez esse consenso ainda sobre a questão das hortas urbanas, mas pelo menos dentro da sua casa, você tendo essa possibilidade da horta urbana, eu acho que é uma boa mesmo. Mas como que a gente escreve daí? Eu vou ajeitar aqui, porque eu não estou nem vendo o que tu está escrevendo. Calma. A gente já volta só um minutinho. Tava pensando isso, se aqui a Elissa saiu, né? Deixa ela voltar. Oi, gente. Voltei. Gente, eu vou precisar sair agora, tá? Boa noite para vocês. Depois eu olho o documento. Já é 10 horas. Boa noite, mano. Será que a gente não consegue terminar depois? Para mim tá tranquilo, gente. Mas eu acho que isso dá para ir mexendo ao longo da semana. E eu acho que toda vez a gente vai ter que retomar mobilidade, né? Que não deu tempo, como a Érica bem que suspeitava, porque esses temas são bem longos. Então, dá para ir mexendo nisso. E aí, quando for segunda-feira que vem, a gente retoma falar de mobilidade, de repente talvez ver o que é que ficou ainda o que é que surgiu de novo em moradia, porque deixem aberto o documento, o pessoal pode ir contribuindo. Sim. Eu estava pensando, mas a gente pode pensar durante a semana se realmente a questão de hortas urbanas e tal não entraria mais em segurança alimentar do que habitação. Não, mas eu acho que nesse caso aí é só uma sugestão de projeto, né? Projetual, assim, de pensar a edificação com a horta urbana, mas a gente não está defendendo que todas não sei como é que eu posso dizer assim, em alta escala, que a cidade tem que ter hortas urbanas, mas falando mesmo nesses projetos habitacionais, de utilizar esse tipo de... Não é tecnologia, enfim, não deixa de ser tecnologia. Mas é isso, assim, pensando no projeto habitacional de ter as hortas urbanas, mas não necessariamente estar defendendo, como eu posso dizer... Não, mas deu para entender. Porque quando a gente falou em segurança alimentar, foi justamente o que eu falei. Eu perguntei a Lari se existia em algum momento algum tipo de consenso sobre a viabilidade de hortas urbanas, mesmo assim, de alimentar as cidades, né? Era uma coisa mais em alta escala. Mas nesse contexto aí, pensando assim, uma sugestão de utilizar hortas urbanas nos projetos habitacionais, eu acho que é uma coisa um pouco... mesmo só uma sugestão mesmo, não é uma coisa um pouco mais em pequena escala, né? Uma escala mais adaptação mesmo, assim.
não na escala da cidade. Acho que segurança alimentar seria mais se a gente fosse defender que as cidades têm que ter hortas urbanas para se alimentar, só se alimentar por hortas urbanas em alguma coisa nesse sentido. Que foi até o que eu queria saber mesmo, existe essa viabilidade de só eu trabalhar com hortas urbanas, e aí ficou nesse, nem vai, não, acho que não tenho certeza, mas pensando nas construções, eu acho que é isso. Não, mas deu para entender. Mas nossa, foi super rico, e a nossa Elícia super massa. Não, os dois pontos que a Elícia trouxe, né? Porque a questão do gênero também foi muito boa, eu também tinha passado batido, ó. Tá vendo aí como é bom quando vai renovando o grupo, a gente vai trazendo novos ares para as discussões aí, porque já todo foi. mundo, a gente vai se complementando. Nossa, foi massa, a ideia da Camille também complementou bastante, complementou muito, não. Foi muito bom, gente, foi muito rica a discussão hoje, mas eu vou liberar vocês para vocês descansarem, o horário já, né, 2 horas de reunião já, então, até segunda-feira a gente retoma as pautas que ficaram pendentes e vemos o que aqui vai surgir aí durante a semana, porque sempre surge. Esse convite mesmo da Érica surgiu hoje, né, Érica? Chegou para a Nayara, mandou uma mensagem hoje de noite, antes da reunião. Antes da reunião. Foi surpresíssima, então sempre acontece, mas a gente vai conversando durante a semana, né? E aí todo mundo que tiver aí mais ideias, que quiser construir melhor, o documento continua em aberto aí, para a gente ir construindo juntos isso, e semana que vem a gente vê. Bora Legal. lá. Boa noite, gente. Oi, gente. Não sei. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa gente. semana para todos. Boa semana.